E aí, o que é filosofia e de onde ela vem? Para que serve isso afinal? A palavra filosofia vem do grego philos mais sofia. Philos traz a ideia de amor, amizade, atração, enquanto sofia remete ao entendimento de saber, conhecer, ter conhecimento. Então nós podemos simplificar e traduzir o termo filosofia como amor ao saber, amor ao conhecimento. Mas de onde vem a filosofia? Bom, aí nós precisamos saber a qual filosofia você se refere. Na verdade, quando falamos de filosofia, logo pensamos na filosofia grega clássica, a filosofia ocidental. Mas nós temos outras filosofias, como a filosofia oriental chinesa, japonesa, indiana, entre outras culturas antigas. A filosofia e o pensamento filosófico são muito mais antigos do que nós pensamos, e ela está impregnada de conceitos culturais e sociais da época onde surgiram. A filosofia egípcia, a filosofia indiana e a filosofia chinesa, por exemplo, são muito mais antigas que a filosofia grega, embora nós conheçamos e utilizamos muito mais a filosofia grega clássica, que surgiu por volta do século VI, século VII a.C. A primeira coisa que nós temos que compreender quando falamos de filosofia é a busca pelo pensamento racional, ou seja, por entender as coisas através do pensamento, deixando de lado as superstições, as crenças religiosas e o pensamento baseado no conceito social. Quando nós falamos da filosofia grega, por exemplo, que é a mais difundida nas nossas escolas, nós temos que nos lembrar que antes da filosofia existia a mitologia. E aqui nós temos uma outra simplificação que nos leva às vezes a um pensamento incorreto, de que mito é algo falso, e não necessariamente é isso. A palavra mito, que vem do grego míteos, que traz a ideia de mitologia, na verdade é uma forma simplificada, muitas vezes impregnada de conceitos culturais, sociais, religiosos, e que acabam tentando explicar de forma simples fenômenos que aconteciam para que as pessoas da época pudessem compreender de acordo com aquilo que elas tinham de conceito, de informação na época. Imagine, por exemplo, que o seu filho de 2, 3 anos chega para você e pergunta: papai, como eu nasci? Então você diz para ele: olha, o papai colocou uma sementinha na barriga da mamãe, essa sementinha cresceu e nasceu uma florzinha. Essa florzinha é você, filhinha. Papai colocou uma sementinha na barriga da mamãe e nasceu uma frutinha. Essa frutinha é você, filhinho. Então, quando você explica de uma forma mais simples para que essa criança possa entender com base no conhecimento e no entendimento que ela tem naquela fase da vida, você está usando o mito. O mito da sementinha e da florzinha, ou da frutinha. Quando essa criança cresce, começa a ir para a escola e começa a aprender um pouquinho mais sobre a biologia, ela começa a conhecer o corpo dela, ela percebe que existem aparelhos reprodutores diferentes, o masculino e o feminino. E com certeza com 7, 8, 9 anos de idade ela vai chegar para você e perguntar novamente: papai, como eu nasci? E aí você dizer que colocou uma sementinha na barriga da mamãe, que nasceu uma florzinha, uma frutinha, não vai ser mais suficiente para essa criança. Porque ela vai querer saber como aquela sementinha foi para lá, como aquela florzinha ou aquela frutinha cresceu e como ela saiu. Então você vai ter que explicar de uma forma um pouco mais elaborada, um pouco mais orgânica, um pouco mais baseada na ciência e no que ela tem de conhecimento para aquela fase da vida, para que ela possa entender o processo de nascimento. E aí entra um pensamento um pouco mais elaborado. Por fim, quando esta criança cresce um pouco mais e entra na adolescência, na fase da puberdade, e passa por toda aquela mudança no seu corpo, os hormônios, as transformações, nós temos então um pensamento ainda mais elaborado que vai trazer a ela o conhecimento científico, que é aquele conhecimento de como de fato as coisas acontecem. O gameta masculino que encontra o gameta feminino, então fecunda o óvulo, se transforma num zigoto e assim por diante, para que ela possa entender todo o processo de formação daquele embrião e daquele feto até o nascimento daquela criança. Entendeu o processo? Nós vamos de uma explicação mais simples, impregnada ali da cultura, do social, do contexto onde aquela criança vive, até o conhecimento mais completo e mais elaborado, que é a informação científica. A transformação e a passagem da mitologia para a filosofia até a ciência moderna é exatamente isso. Imagine que uma pessoa, há 3, 4 mil anos atrás, perguntasse por que o Sol nasce de um lado e se põe do outro. E aí você, estudante moderno do século XXI, com todo o seu vasto conhecimento de astronomia, diz para ela que existem diversos planetas no universo e muitas estrelas. E nesses planetas e estrelas que estão compostos em galáxias, existe uma coisa chamada força da gravidade, que faz com que os planetas orbitem em volta dessas estrelas. E assim acontece, por exemplo, com o nosso planeta Terra, que orbita em torno do Sol, que é a sua estrela. Este movimento chama-se movimento de translação e leva 365 dias, que completa o nosso ano e traz, por causa da inclinação do eixo da Terra, as nossas estações do ano.
Além disso, nosso planeta tem um sistema de rotação que faz com que ele dê uma volta em torno do seu próprio eixo em 24 horas aproximadamente. Isso faz com que haja dias e noites, porque ora a face leste da Terra está voltada para o Sol e ora a face oeste, enquanto um lado está de dia e o outro está de noite. Você acha que uma pessoa que nem sabia da existência de outros planetas ou compreendia o que eram as estrelas, que não faz a menor ideia de como acontecem as estações do ano ou de como são formados esses planetas, ela vai conseguir entender todo esse pensamento elaborado e cheio de conceitos? Você teria que explicar a questão do eixo da Terra, o porquê ele é inclinado, como isso funciona, como funciona a questão da rotação, por que a Terra não sai vagando pelo espaço, o que é a gravidade, como ela funciona, nos prende no solo, mas não faz com que o nosso planeta, por exemplo, seja puxado direto do Sol. São muitos conceitos amplos, científicos e físicos da astronomia que essa pessoa, há 3, 4, 5 mil anos atrás, não teria a menor capacidade de compreender de acordo com os conceitos que ela tinha na época. Então é muito mais simples você dizer que o deus Apolo, com a sua carruagem de fogo, passeia pela Terra de um lado para o outro para ver o que os homens estão fazendo. Por isso o Sol nasce de um lado e se põe do outro. E isso acontecia com diversos outros conceitos, o nascimento, a morte, o casamento, as chuvas, as tragédias, as doenças, entre outras coisas. Conforme a humanidade evoluiu, os conceitos e conhecimentos evoluíram e as civilizações também, essas explicações mais simples, mais impregnadas de cultura ou religiosidade da época, começaram a não fazer tanto sentido, não satisfazer as curiosidades. E aí surge então a filosofia tentando trazer uma explicação racional para o mundo. É importante estabelecer que cada civilização, cada cultura, cada povo tinha seus próprios conceitos filosóficos no início, com base nas superstições, nas crenças, nos conhecimentos e nos conceitos sociais da época. Então, de acordo com como viviam os chineses, ou os indianos, ou os egípcios, ou os celtas, ou os gregos, por exemplo, daquela época, os seus conceitos e as suas explicações podem ser em alguns momentos parecidos, em alguns momentos bastante diferentes. É nesse momento, na filosofia oriental, por exemplo, que surge o taoísmo, o moísmo, o confucionismo, o budismo, entre tantas outras ideologias. Aqui eu não vou falar especificamente sobre cada uma dessas culturas e mitologias, porque isso toma bastante tempo. Depois nós fazemos um vídeo mais explicativo. O importante é a gente entender que cada filosofia evolui da mitologia para a ciência de uma forma única, passando por todo um processo filosófico de pensamento de acordo com a cultura, com os conhecimentos e com a base social que existe naquela civilização. Isto é, a filosofia não é algo único, igual em todo o mundo. Cada povo, cada cultura, cada civilização desenvolve a sua própria filosofia e as suas próprias bases de pensamento ideológicas. Às vezes, conceitos que nós julgamos práticos e simples não são tão práticos e simples em uma outra cultura. Algumas coisas que nós julgamos culturalmente aceitas não são aceitas em outras culturas. E coisas que são comuns em culturas diferentes das nossas, muitas vezes são estranhas para nós. Mas então, se essas culturas e filosofias são tão diferentes, por que estudar filosofia? Primeiro que a filosofia nos ajuda a sair do nosso pensamento mítico, impregnado de culturas e bases sociais, para entrar num modo de pensamento racional, que é o pensamento crítico, e aí então chegar ao ponto do conhecimento científico. Não tem como eu chegar ao pensamento científico e mudar de opinião baseado nos conhecimentos e crenças culturais que eu tenho já formados na minha mente. Quando nós crescemos aprendendo com a nossa família, aqueles que nos cercam, ouvindo o que eles nos ensinam e levamos isso para a nossa vida, é o que nós chamamos de senso comum. É aquela lei, por exemplo, que manga com leite faz mal, tomar banho depois das refeições pode dar congestão, lavar o cabelo menstruado pode dar cólica, entre outras ideias. São pensamentos e explicações, por exemplo, que se o nosso dia está dando todo errado, é porque o universo está conspirando contra nós, porque o nosso signo ou chakra está desalinhado, ou porque existe alguma coisa nos punindo porque nós fizemos algo errado. Esse tipo de ideias e explicações são baseadas no senso comum, ou seja, naquele aprendizado que nós levamos lá da nossa casa, que nós aprendemos com as pessoas que nos cercam desde pequenininhos, a nossa família, os nossos primeiros professores, os nossos primeiros exemplos. E esses conceitos vão evoluindo, vão se modificando e se transformando com o tempo. A partir do momento que nós abrimos mão dos conceitos que nós já sabemos e passamos a questionar esses conceitos se eles estão ou não corretos e por que de fato aquilo acontece, nós passamos a usar o nosso pensamento crítico. Ou seja, nós criticamos, nós questionamos aquela informação ou aquela opinião que nós já temos
para saber se aquilo está certo ou não, de fato, baseado em informações, e nós modificamos essa ideia, esse pensamento do senso comum, para que nós possamos chegar ao conhecimento científico. Então você precisa se cercar de conhecimento científico, ou seja, pesquisar, buscar informações e questionar aquela ideia inicial que você tem para poder chegar a um conhecimento melhor, mais completo e mais superior. Seja confirmando aquela ideia que você tinha ou refutando e trazendo um conhecimento novo. Lembre-se, é a filosofia, o pensamento racional, que faz com que nós saiamos da explicação do senso comum, que é a explicação mítica, para o conceito científico, que é a explicação racional. Agora que você já sabe tudo de filosofia, não esqueça de compartilhar o vídeo, deixe seu like e faça inscrição no canal.